Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, em que Jesus fala: Bem-aventurados que choram. Emmanuel comenta na lição 27 do livro Ceifa de Luz, Aflição e Tranquilidade. Bem-aventurados que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes, entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição ou doente, abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, dos quais se despenham além do campo material e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprio masmorras de pranto e envelhecimento que as esperam inflexíveis, transpondo o limite traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à feição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante dos serviços aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Já está lá nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Mas, assim como acontece no livro Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec teve a preocupação de falar assim, mas espera aí, quando fala bem-aventurados aflitos, não é qualquer aflito, porque, na verdade, todos os que estão na Terra estão tendo alguma aflição, algum sofrimento. Né? Ele vem falar assim, a gente tem que saber entender o que está acontecendo com a gente, entender a experiência que a gente está tendo, e procurar absorver o máximo dessa experiência que a gente está tendo. Tem um texto maravilhoso, muito significativo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no Bem-aventurados Aflitos, que se chama A Verdadeira Desgraça. E esse texto, ele tem por objetivo mostrar para a gente que a gente costuma ver desgraça em alguns acontecimentos, quando, se a gente esperasse mais um pouco para ver as consequências daqueles acontecimentos, a gente não chamaria exatamente de desgraça. E ele vem enumerando ali algumas coisas que são realmente desgraças e que a gente não percebe. Ele fala, desgraça é quando a gente está aqui entorpecendo o nosso corpo, esquecendo do espírito, é quando a gente está trazendo um monte de felicidade para a gente, que são essas felicidades passageiras que escravizam a alma por aqui, na matéria. Ele vem fazendo uma enumeração de coisas. E muitas das coisas, às vezes, tiver uma tempestade, que ela está vindo simplesmente para poder limpar os miasmas, preparar o terreno, para daqui a pouco ter bastante abundância. Mas enquanto está acontecendo a tempestade, a gente chama aquilo de desgraça. Então ele começa aqui o nosso texto de hoje falando assim, é importante lembrar que existe a aflição que está gerando tranquilidade e tranquilidade gerando aflição. O que é que vai fazer a diferença nesse texto aqui? Por que essa ambiguidade aqui, né? Aflição gerando tranquilidade. Quando uma aflição vai gerar tranquilidade? Quando a minha consciência estiver tranquila de que eu estou fazendo aquilo que está ao meu alcance para fazer e da maneira correta. A aflição vem, eu passo por ela com dignidade, sem ter que me arrepender de nada, nem me envergonhar de nada no futuro. Agora, há muita tranquilidade gerando aflição. É justamente essa tranquilidade que está estagnando o espírito, que está fazendo a gente marcar passo, a gente jogar fora oportunidades de aprendizado. E ele vem falar aqui para a gente
que é uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender, mas a gente começar a pensar no seguinte: quando você está do lado espiritual da vida, fora do corpo, você tem uma visão como espírito, não como um encarnado que a gente está tendo aqui. A nossa visão é mais ampla. Então eu sei exatamente aquilo que eu preciso e normalmente a gente tem um espírito de imediatismo. A gente quer pedir o remédio mais amargo para ficar logo bom, ao invés de tomar em dose homeopática e buscar uma cura mais tranquila. Então ele fala que no limiar do berço, pouco antes do berço, eu quero evoluir, eu peço dificuldades, chagas, amargores, cicatrizes. Mas quando ele começa a recapitular de novo aqui a experiência aqui no plano físico, a gente volta para o egoísmo, para a vaidade, enquistando-se, quistos, olha só, enquistando-se na mentira e na delinquência. Isso que ele está falando para a gente é Emmanuel, né? E está falando da natureza humana. E ele fala por quê? Porque a grande maioria das vezes é o aprendiz recusando a lição ou o doente recusando o remédio. Né? E a gente vai para uma fuga que, ao invés de preparar a gente, está adiando cada vez mais e deixando cada vez mais distante também as oportunidades de crescimento que a gente tem. O momento que a gente está vivendo é aquele momento de chegou a hora de crescer. É agora ou nunca. A gente está tendo já o despertar. A maioria de nós aqui que está acompanhando estudos como esse, ou mesmo que não esteja, está se dedicando também a estudos como esse, está interessado também em tirar da letra e passar para a prática, a gente está querendo sair da infância do espírito. Chega. Né? Agora a gente está querendo se tornar adulto, de verdade. Então ele bota aqui. Nós vemos na escola da luta vulgar criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham além do campo material, e tantas inteligências também, né, que ficam engodadas na auréola fugaz do poder humano. Então, são duas coisas, dinheiro e poder, atrapalhando o ser humano. E depois ele fala assim, é por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício. Tantas famílias sendo desfeitas. Né? A afeição de oásis sedutores, de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão. A gente sabe que tem famílias que se desfazem por motivos alheios à nossa vontade. Mas a gente vai sempre defender de que a partir do momento que a gente constituiu uma família, tudo que a gente puder fazer, que tiver ao nosso alcance para manter essa família unida e para cumprir o nosso papel de educadores, né, poder estar colaborando de alguma maneira para a regeneração desse planeta a partir de nós mesmos, a gente deve fazer. Mas ele vem falar aqui, ó, por conta do ouro e por conta do poder, muitos lares fogem à bênção do trabalho e do sacrifício e depois entram no desespero, na desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que o povoam em termos de loucura, de desequilíbrio na vida espiritual. Isso é muito grave, são muitos os relatos que são trazidos para a gente sobre esse ponto. E por isso que primeiro ele fala do poder, né, e do dinheiro, para depois falar que o primeiro prejudicado acaba sendo qual é a nossa missão primeira, é com o nosso lar, é com a nossa família. Então ele termina o texto falando para a gente, ó, valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades, e no imediatismo da terra, ele em momento nenhum ele olhou para si mesmo. O tempo todo ele ficou olhando para o próximo. Foi o tempo todo renúncia. Em prol dos... Então ele bota aqui, ó, humildade da manjedoura onde ele nasceu, um imposto constante de serviço a todo mundo necessitado. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Incompreensão de todo mundo, indiferença dos corações mais queridos, principalmente no momento da traição, e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. A gente está no momento que a gente está buscando Cristo de todas as maneiras que a gente puder. A gente sabe que é difícil, que está distante ainda da nossa natureza, que é um ser ainda que, né, demonstra-se muita evolução para o nosso quadro atual, mas alguma coisa a gente já consegue fazer, e se a gente consegue fazer alguma coisa, a gente consegue cada vez mais fazer. Então a gente começar a pensar assim, ó, vale a pena a gente renunciar ao meu ego para me dedicar
ao coletivo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.